Olá, abelhinha ou zangão, tudo bom com você? Estamos aqui de volta no canal Verde Vida Vlogs e hoje é a segunda parte do nosso intensivão de flor de maio. Vou deixar no final desse vídeo para você a primeira parte. Nós vamos fazer esse ano 3 vídeos, tá bom? Então, o primeiro vídeo foi ontem. Hoje é o segundo vídeo e amanhã, domingo, o vídeo vai ser em live. A gente vai estar fazendo uma live às 3 horas da tarde aqui no YouTube. E eu vou estar entregando conteúdo para você a respeito de algumas receitas para as pragas e algumas doenças da flor de maio, mas principalmente sobre como que é os cuidados do pós-floração da flor de maio, para ela poder florir novamente. Então, os cuidados que você tem que ter e a poda também, para que ela possa florescer novamente no ano seguinte. Então, não perca essa live. Também vou aproveitar a live para fazer o sorteio da rifa, né? Do tratamento do Cappuccino, que foi um cachorrinho que a gente resgatou, e vou estar fazendo o lançamento do nosso curso específico sobre flor de maio, tá bom? Então, esse curso tem material de apoio, você recebe o e-book sobre flor de maio e tem todos os cuidados, tudo que você precisa saber para ter a sua flor de maio florindo todos os anos. E se por um acaso ela ficar doente, se acontecer alguma coisa com a sua flor de maio, você sabe como cuidar, você sabe o que fazer, para até como você ter mudas de flor de maio, porque olha, cada vez tá mais difícil de você encontrar flor de maio para vender, viu? Já fiz vídeo, fiz intensivão o ano passado. Nossa, o ano passado você não encontrava flor de maio mesmo, porque o ano passado nós tivemos pouco inverno. A gente teve pouco frio. Esse ano, as minhas flores de maio, elas estavam todas floridas, inclusive, se você for aqui na rede vizinha, no Instagram, você vai ver, quem não me segue, vai lá e me segue no Instagram, verdevida.Tati Oliveira. O Tati é T-A-T-H-I. Me segue lá porque eu posto muitas atualizações. E eu postei rios e tinha feito vídeo também no nosso canal Verde Vida principal, que foi hackeado e nós estamos tentando recuperar ele. Estamos fazendo todos os procedimentos que o YouTube pede para recuperar o canal. Enquanto isso, eu vou fazendo vídeos aqui para você e vou postando atualizações e algumas coisas que eu já tinha postado, como as minhas flores de maio todas floridas agora, esse ano, elas estavam todas floridas, eu postei lá também no Rios, tá bom? Então dá uma olhadinha lá que você vai conferir. Tem flor de maio vermelha, rosa pink, rosa mais claro, porém, tava tudo indo muito bem. Tava friozinho, o tempo mais nublado, menos horas de sol, tudo do jeito que a flor de maio gosta. Até que tivemos, assim, quase que uma semana de um veranico, né? Que a gente fala veranico. Teve noroeste, chegou a 37 graus de temperatura. O que aconteceu? Dá o start da flor de maio e ela pensa, nossa, tá calor, então eu não tenho que florescer agora. E ela, se tiver botões, que nem eu mostrei no vídeo de ontem, os botões secam e ela aborta os botões. Se tiver flor já aberta ou para abrir, as flores também são abortadas, porque não tá na época. É muito difícil, que nem teve a semana aqui quente do jeito que foi, a flor de maio sustentar a floração dela. Eu tô agora com uma flor de maio que eu mostrei ontem, que tá com fruto, que foi polinizada, e tem mais uma ou duas flores de maio que estão com botõezinhos novamente tentando florescer. Vamos ver se agora o tempo realmente engata de esfriar e não tem mais nenhum veranico desses, né? Porque ontem já estava bem nublado, estava mais friozinho e hoje ficou nublado, às 4 horas da tarde já estava escuro. E continuou assim, não teve solzinho nenhum. Não tá friozinho, mas pelo menos teve menos horas de sol, porque isso é o principal para flor de maio. Pode adubar a flor de maio, você pode cuidar bem da sua flor de maio, pode fazer tudo certinho. Se o clima não tiver adequado, a iluminação não tiver adequada, ela não vai florescer. Se florescer, é uma ou outra florzinha, é pouca coisa, não é a floração dela abundante como costuma ser, ficar bonita, a flor ficar com aquelas cores vibrantes, não é a mesma coisa, tá? Inclusive dura menos as flores.
Mas é normal, ela precisa de sentir o friozinho e ter menos horas de sol. E aí você me pergunta, mas Tati, como é que eu consigo encontrar flores de maio nas floriculturas, garden, supermercado? Porque elas vêm, como eu já expliquei, do produtor. E eu, pessoalmente, já estive em produtores de flor de maio. E a estufa da flor de maio é uma estufa climatizada. Inclusive, ela tem uma fotocromia, que é como se fosse um plástico, um toldo, que eles descem em determinado horário, que é para elas terem menos claridade e tem ar-condicionado. Ela é climatizada mesmo por dentro, para ficar mais fresco o ambiente e elas poderem florescer. Por isso que você encontra flor de maio com flor em várias épocas do ano até, certo? Agora, por isso, ó, dica de ouro, hein? Por isso que quando chega na sua casa, se você comprar fora de época flor de maio, chega na tua casa, você vê que as flores começam a cair. E aí depois você fala, nossa, Tati, começou a cair as flores e depois nunca mais nasceu flor. Por quê? Porque essas flores, essa planta, ela estava acostumada num determinado clima, foi para tua casa ou qualquer ambiente que é um clima normal, que não é tudo climatizado, tudo pronto para ela só vai florescer quando o clima estiver propício para ela e se ela estiver bem adubada, bem tratada, tudo, aí ela floresce de novo, senão não floresce mesmo, tá bom? Hoje, nesse segundo vídeo, eu vou mostrar para você como plantar a flor de maio. Ontem, no primeiro vídeo que eu vou deixar aqui para você, eu conversei com você sobre iluminação, sobre vasos, sobre o substrato, a gente falou sobre várias coisas. Hoje eu vou mostrar para você como plantar a flor de maio, aonde tá o vaso direitinho e vou aproveitar que essa minha flor de maio tá com um pouquinho, tá começando uma cochonilha de carapaça. Eu vou te mostrar como você se livrar da cochonilha de carapaça na flor de maio, que é a praga que mais acomete a flor de maio, é a cochonilha de carapaça. Você tem que ficar de olho nela, tá bom? E o que faz a flor de maio ter cochonilha de carapaça é ela ficar sem água. Quando você segura muita mão na rega, a planta, ela fica também, ela passa por um estresse hídrico e aí ela fica mais suscetível a algumas pragas e doenças, no caso da flor de maio, a cochonilha de carapaça. Então vamos lá, colocar a mão na terra? E para você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal Verde Vida Vlogs. Se você não é inscrito, aproveita agora, se inscreve no nosso jardim e não esquece de deixar o teu joinha aqui nesse vídeo. Vamos lá, te mostrei ontem esse meu vaso que quebrou, né? Inclusive tava aqui, ó, aonde eu coloco todas as minhas flores de maio, ó. Fica tudo aqui bonitinhas. E tá vendo que tem ali um prego sem vasinho? Eu acredito que um dos cachorros pulou e deu uma cabeçada ali. Por isso que o vaso quebrou. O Alexandre não vai me contar, lógico, porque o pai encoberta os filhos, né? Então, com certeza, ele tá encobertando. Olha aqui, o vaso quebrou e o Alexandre pegou esse vaso e colocou dentro daquele vaso dali, ó. Eu mostrei ontem tudo pra você, ó, de cróton, tá vendo? Ele colocou dentro do vaso do cróton. Só que o cróton já estava regado, então não precisou regar. O que que aconteceu? Inclusive tá um pouco úmida a terra. Ela ficou muito sentida, porque teve até, ó, partiu alguns pedaços quando ela caiu. O que que aconteceu? Deu cochonilha de carapaça, mas você vê que tá no começo, tá só aqui embaixo. Então, eu não preciso nem fazer o tratamento que normalmente a gente faz quando pega mais gominhos e tudo, que é o do vinagre com o detergente e a água, tá? Porque normalmente, quando acontece de ter bastante cochonilha de carapaça, não só na flor de maio, mas em qualquer outra planta, isso que eu vou te passar agora, anota aí a receita. Anota aí a receita. Cochonilha de carapaça, pulgão, cochonilha farinhenta, aquela branca, ácaro, mosca branca, tudo, larva minadora, tudo isso eu acabo com elas com uma receitinha básica e fácil.
Anota aí. Ou participa do nosso curso que você vai ter um e-book com todas essas receitas. Eu uso 50 ml de água, 20 ml, eu tô te passando uma receita reduzida, tá bom? Então 50 ml de água, 20 ml de vinagre, não importa o vinagre, pode ser vinagre de limão, de álcool, tinto, de maçã, de arroz, não importa. O que importa pra gente é o ácido acético, que é a base do vinagre. Então, 50 ml de água, 20 ml de vinagre e uma colher de sopa de detergente líquido, aquele que a gente lava a louça. Qualquer um. Você mistura, coloca no borrifador e você vai borrifar a planta toda que tiver com algum desses bichinhos que eu falei, tá bom? A parte da frente da folha, a parte de trás, os meinhos, os vincos das folhas, porque dependendo da planta, tem aquelas junções, aqueles meinhos que as pragas e os ovinhos, eles ficam escondidos ali. Então, você só não aplica nas flores, tá? Se tiver flor, você não passa na flor. O resto da planta toda você pode aplicar. Fez essa aplicação? Não deixa a planta no sol, ela pode ficar numa boa claridade, só não pode ficar no sol, porque o sol com o vinagre, ele reage e pode queimar a planta. Quando você faz qualquer tratamento na planta que vai vinagre, você tira, ela pode deixar na claridade, não tem problema, mas no sol não, tá bom? A flor de maio, como ela não recebe sol, ou quando recebe um solzinho filtrado, fraquinho, não tem problema. Quando ela tá com muita, tá? Você borrifa desse jeito. Aí você vai esperar 5 dias e borrifa novamente. Depois você espera mais 5 dias, borrifa novamente e aí acabou os bichinhos. Se ficou algum bichinho grudado na planta, você borrifa a água, só água natural mesmo para tirar, passa um paninho, se der para colocar debaixo d'água, como eu vou fazer com essa daqui agora, você pode fazer também, não tem problema nenhum, tá bom? Então você tira, porque o que acontece, às vezes você borrifando essa mistura que eu acabei de te falar, o bichinho morre, mas ele fica grudado na planta. E aí, além de ficar feio, né, dar um aspecto ruim, você não sabe se a planta foi atacada de novo ou se é aqueles bichinhos que morreram que estão ali, entendeu? Então, é bom sempre você limpar. A cochonilha de carapaça também acontece isso. Eu vou fazer diferente nessa, porque como eu mostrei pra você, ó, só tá aqui embaixo, tá vendo? Então, como só tá aqui embaixo, a gente vai fazer diferente, tá bom? Já vou te explicar. Vou passar essa planta para este outro vaso, tá vendo? É igualzinho de parede que eu usava para as orquídeas. E aí eu vou te mostrar o truque que eu faço. Deixa eu ver o que dá para eu fazer aqui, o que dá para eu salvar. Primeiramente eu vou salvar a camada de drenagem, porque sim, precisa de camada de drenagem. Ah, Tati, mas ela já não é tão... O substrato dela não é tão drenante e tal. É drenante, mas precisa fazer uma camada de drenagem, que são as bolinhas de argila expandida. Eu coloco bolinha de argila expandida, inclusive vou colocar mais aqui, porque é mais leve. Tô pegando umas aqui, que tá aqui nesse vasinho de orquídea, que depois eu vou... Me conta aqui nos comentários se você veio do outro canal, se você já estava inscrito no meu outro canal, Verde Vida com Tati Oliveira, ou é a primeira vez que você vê nossos vídeos, ou você já conheceu aqui pelo Verde Vida Vlogs. Eu vou pegar aqui mais um pouco de argila expandida, porque, ó, a gente precisa fazer essa camada de drenagem, tá? A argila expandida, ela é mais leve, então por isso que é mais interessante você fazer com ela, porque ainda mais que o vaso vai ficar pendurado, né? Fica melhor assim. Agora, como esse vaso ele é todo furadinho, muita gente me pergunta isso, inclusive, Tati, a areia não cai por aqui pelos furinhos? Não cai, porque eu faço um truque que eu vou te mostrar qual que é o truque agora. Ó, vou tirar daqui, inclusive. Esse substrato, inclusive, deixa eu dar uma olhada, ó. Tá vendo isso daqui? É o que eu falo pra você, que vai embolorando. Na flor de maio não tem problema colocar casquinhas assim de madeira e ela embolorando, porque deixa o substrato levemente ácido. Mas não tem problema, porque ó, tô sentindo cheiro de porão aqui.
porque a flor de maio, ela aguenta esse substrato levemente ácido. As orquídeas é que não aguentam, por isso que a gente não põe madeirinha nas orquídeas, entendeu? Eu quero ver se eu consigo aproveitar o TNT. Aí você vai ver como é que é. Ó. Tô tirando todo o TNT daqui. Ó, você pode reaproveitar que não tem problema nenhum, porque essa planta não tá doente, ela tá com cochonilha de carapaça que não passa para as raízes, não tem problema nenhum, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que que eu vou fazer com esse TNT que já estava usado? Vou passar pra cá e vou tampar, vou fazer tipo de um L, sabe? Uma caminha assim, porque eu vou tampar os furinhos do vaso. E aí ele já vai tanto cobrir a camada de drenagem, ó, tá vendo? Ele tanto vai cobrir a camada de drenagem como vai tampar os furinhos, ó. Fica tudo tampado. Como eu uso um TNT marrom, ele esconde bem, não dá pra ver. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou tirar devagar, desmanchar aqui, porque eu vou lavar essa cochonilha de carapaça, tá vendo? Eu vou lavar ela, porque ela não tá infestada. Eu consigo me livrar dessas cochonilhas e plantar ela numa boa. Só que eu tô tirando aqui um pouco desse substrato. Vou desmanchar, vou tirar um pouco desse substrato para não fazer tanta sujeira. Ó, você pode fazer isso sem medo. Sua flor de maio não vai morrer por causa disso. Lógico que se ela tiver com flor, você não vai fazer isso, né? Porque as flores vão ficar batendo pra lá e pra cá e vão acabar caindo. Eu tô tirando o máximo que eu posso, porque tá bem aqui embaixo, tá vendo? A cochonilha de carapaça tá bem no comecinho. Vou primeiro tirar dessas duas, depois eu pego aquela outra, ó. Vamos vir aqui pra pia. E agora eu não vou precisar do vinagre, porque eu vou usar uma esponjinha, essa parte amarela de leve e detergente de pia, só isso, tá? Então, eu vou molhar ela aqui, ó, pode molhar, não tem problema. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o detergente. Molho um pouquinho, ó. Vou desligar aqui a água, fechar a água. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar com uma mão só, mas depois eu vou fazer direitinho e vocês vão ver. Ó, você vai passar e vai tirar mecanicamente toda a cochonilha de carapaça. Você vê que conforme você vai passando, devagar, senão você me quebra todos os gominhos, hein? Ó, agora eu vou molhar pra você ver. Olha quanta que já saiu. Ó, tá vendo? Quantas que já saiu. Você vai passando o dedo e ela vai saindo, ela vai descolando. Porque o que acontece? Tem que ser com detergente, porque a cochonilha de carapaça, ela tem tipo de uma cola, que ela gruda na folha. Então, é por isso que precisa ser com detergente, pra descolar mesmo. Tá vendo? E você vai tirando mecanicamente toda ela, ó. Ó, tá vendo? Toda a cochonilha você vai tirando. Passa uma aguinha pra ver se já soltou, ó. Se não soltou, você passa de novo a esponja com detergente. Agora eu vou dar uma limpada em todas aqui, que você já viu como é que limpa, e já volto. Agora, com o substrato pronto, ó. Pedra brita ou pedrinha branca, o que você tiver, mas perlita também pode ser. Só humus de minhoca, isso que você tá vendo é humus de minhoca, tá? Aí aqui misturado no meu humus tinha uns pedacinhos de casca de pinos, de graveto, não faz mal eu colocar, porque aqui Santos, onde eu moro, o litoral de São Paulo, é uma cidade mais quente. Se você mora numa cidade mais fria ou mais úmida, que chove muito e tal, você não coloca nada de madeira, nenhuma casquinha de madeira, casca de pino, chips de coco, nada disso, tá? Inclusive, você pode colocar mais perlita, mais pedrinhas, tá bom? Porque vai ficar mais drenante e vai ajudar a secar mais rápido.
Então, o substrato é esse, é só humus de minhoca, pedrinha pequena ou perlita, pode ser pedrinha de rio, o carvão de churrasqueira aqui, ó, tem vários pedaços de carvão, tá vendo? E é só isso. Já misturei aqui 1 colher de sobremesa de bocashi, tá bom? Eu misturo assim, junto, quando eu faço quando é a primeira vez que eu vou fazer um replantio. E isso eu faço em qualquer planta, tá? Aí depois eu só coloco o bocashi, assim, a cada 3, 4 meses eu remexo o substrato, por exemplo, aqui eu mexo assim, faço um pouquinho, coloco um pouquinho de bocashi, coloco a terra por cima, mexo e rego. Mas isso a cada 3, 4 meses. Ou então quando eu vou fazer o replantio, às vezes a planta precisa trocar de vaso, às vezes o vaso quebra, que nem no caso dessa. Tá vendo? Agora eu passo pra cá, vou fazer uma caminha, ó, com cuidado. Isso é uma das dicas que você vai aprender no curso de Flor de Maio. Quando a tua cidade é mais fria, o que você pode misturar nesse substrato para substituir as pedrinhas, para não ficar tão úmido o substrato, né? Porque a Flor de Maio, você sabe que se fica muito úmido, ela apodrece todos os primeiros gominhos ali próximo do substrato e vai melando toda, você perde a planta. Quando você mora numa cidade mais quente, o que você pode estar misturando? Isso tudo lá no curso você vai aprender. Já lavei todas e agora vamos lá replantar essas meninas, ó aqui. Vamos lá. A gente pega, primeiro a gente vai plantar, como ela é meia caída, a gente planta assim, ó. Você vai plantar, enterrar sempre até a metade do primeiro gomo. Tá vendo? Você vai colocar sempre até a metade do primeiro gomo. Encosta aqui o gominho, as raízes, né? E dá uma forçadinha para baixo. Não é para apertar, não é para fincar. Dá só uma forçadinha para baixo para a terra descer. Aí você vai completando com a terra aqui em volta e vai apertando. Eu vou fazer isso com todas e já volto aqui. E olha como é que ela ficou, toda de pezinha. Já te mostrei que é só, como em qualquer outra planta, você acomoda a plantinha na caminha de substrato que você faz, vai completando, vai firmando, apertando de leve, só para a planta ficar firme, não ficar bamba, tá vendo? Ela tá firme. E como esse substrato foi um replantio, já está com bocashi, o que a gente vai fazer? Sempre que a gente replanta, a gente rega. E vamos regar. Aqui, ó, vou dar uma molhadinha só agora, porque Flor de Maio não se rega os gominhos. Eu só tô molhando porque alguns, como eu acabei de replantar, ficaram sujos de terra, tá? Ó, a água já desceu, é só água. Não tem adubo nessa água, porque a gente já colocou bocashi, tá? Então, ó, a água tá descendo rapidamente, ó, não fica empoçado. E, inclusive, tá até vazando, ó. E depois eu vou colocar ela lá junto com as outras, ó, no preguinho que tá esperando ela lá, tá certo? Então, na nossa segunda aula do Intensivão de Flor de Maio, eu te mostrei de um vaso quebrado, como você fazer a camada de drenagem, replantar, mostrei melhor o substrato, conversamos um pouquinho mais sobre substrato para quem mora em regiões mais frias, em regiões mais quentes. Mostrei também a adubação que a gente faz com o bocashi quando vai fazer um replantio e que essa adubação deve ser feita com bocashi a cada 3, 4 meses em qualquer planta, porque o bocashi, ele é um adubo que tem micro-organismos essenciais, que vai fazer muito bem para a saúde das raízes das plantas, seja qual planta for. Então, é muito interessante você colocar a cada 3, 4 meses, tá? E mostrei para você como você fazer o plantio direitinho, passo a passo do plantio, e que depois de todo o plantio, também não importa qual a planta for, você precisa regar para a terra assentar e ela poder se restabelecer melhor a planta depois daquele plantio, que é muito remeleixo para as plantinhas, né? Mas
elas gostam, porque você vai estar passando por um vaso novo, substrato novo, vai estar com uma adubação de bocache, então ela, no final das contas, vai fazer muito bem e a sua plantinha vai adorar. Agora, um detalhe que eu estava esquecendo, te mostrei também como se ver livre de pragas e doenças, te passei a receitinha do vinagre com detergente e água, que é ótima para vários tipos de praga, como eu falei, cochonilha de carapaça, cochonilha branca, ácaro, pulgão, mosca branca, larva minadora. Nossa, é muito boa essa receita, só precisa prestar atenção que a plantinha não pode ficar no sol, tá? Senão ela pode queimar. Pode ficar numa boa claridade, só não pode ficar no sol. E no caso dessa daqui, como estava começando uma cochonilha de carapaça, como você viu, a gente já tratou apenas com água, esponja e detergente de louça. Pronto, já tá limpa, já tá livre e a gente replantou ela e ela tá assim, ó, lindona. Agora é só torcer para realmente começar esse friozinho, começar a ficar mesmo mais alguns dias. Me segue no Instagram para você conferir se ela vai dar florzinhas ainda esse ano, tá bom? Não esquece, amanhã, domingo, dia 18/5, tem a nossa live às 3 horas da tarde, que na verdade vai ser uma terceira aula, que eu vou estar passando bastante conteúdo para você também sobre adubação e sobre os cuidados da pós-floração. Sim, depois que a sua flor de maio te dá muitas flores, você precisa continuar cuidando dela, para ela se restabelecer e ficar forte e bonita o ano todo, para quando esfriar novamente, ela poder te dar flores de novo. Se não é aquela planta que não dá flor há anos, que eu sempre escuto essa história, então, você podou, você adubou, você cuidou o ano todo, se não fez, se não teve esses cuidados, vai ser difícil ela florescer. E a gente ainda tem que contar com o clima, torcer os dedos, muita oração, para realmente a gente ter um outono e inverno mais friozinho, para ela florescer lindamente pra gente. Eu te espero amanhã na nossa live às 3 horas da tarde aqui no YouTube. Espero que você tenha gostado do vídeo e vou deixar para você que não viu o nosso primeiro vídeo do intensivão. Um beijo, fica com Deus, até o próximo.